Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí mais uma vez acompanhando o canal do Espaço Grana. Prazer, meu nome é Felipe Pérez Lima. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Pérez. Para você que já me conhece, meu nome continua sendo Felipe Pérez. E a gente vai aqui falar um pouquinho sobre o jogo entre Barcelona e Rayo Vallecano. E além de como essa partida se tornou importante para a gente ao longo do campeonato. Tá? Então, título aí mais que justo. Deixaram a gente sonhar. Essa é a verdade. Os empates, tanto o empate no confronto direto entre Real Madrid e Atlético de Madrid, quanto os empates do da rodada dessa semana, fazem com que os torcedores do Barcelona façam nada mais nada menos que comemorar. É verdade. Porque isso permitiu que nós olhássemos para o campeonato com olhos de possibilidade de título. Né? Então, basicamente, como vocês bem podem ver aí, né, a diferença entre nós e o Real Madrid, que é o primeiro colocado, nós em terceiro, eles em primeiro, né, se encontram em 3 pontos, sendo que um dos grandes fatores para fazer a colocação dos times na Espanha é o confronto direto, que a gente tem a vantagem. Né? Então, os empates de Atlético de Madrid e Real Madrid permitem que a gente volte a sonhar. E a verdade é que tanto fazem a gente permite voltar a sonhar e tornou esse jogo um jogo de gente também. Um jogo muito difícil. Um jogo que vai exigir não só física, não só tática, não só tecnicamente, mas principalmente a parte mental. A parte mental vai ser um fator muito grande e também existe a necessidade de ser falado. Esses caras que estão na tela. O juiz, né? A arbitragem. No caso aí tá a foto do árbitro do nosso jogo de amanhã. Mas digamos que a expectativa em cima dele, ou em cima dessa função, né, do jogo, não tem que ser, na minha opinião, central. Porque a verdade é que a arbitragem na Espanha vive um momento complicado. Apesar de não ser o que eu mais gosto de falar aqui, falar sobre arbitragem e tal. A verdade é que vive um momento bem delicado, um momento bastante contestado, principalmente, em que você não sabe qual o caminho, né, quais são os critérios, isso tem sido muito questionado. Né? Bom, uma coisa que é importante falar é que eu deixei, antes desse trecho aqui, desse slide, eu deixei um sumário, né, onde eu basicamente coloquei os minutos de cada tópico abordado na análise. Então, para você que não está com tanto tempo, eu vou deixar esses tópicos separados. E aí você assiste conforme for a sua disponibilidade e tudo mais, seu desejo. Beleza? Que daí é um jeito que eu sei que eu tenho para alcançar e para gerar realmente informação, conhecimento em cima desse jogo, sem que necessariamente eu tenha que ficar enrolando vocês. Beleza? Tá bom. Bom, falando um pouco agora sobre o jogo, deixando um pouco as questões de tabela e arbitragem de lado, começar a falar sobre o nosso adversário, Rayo Vallecano, que tem uma de suas principais características, os começos elétricos. Começos onde o time joga muito na base da pressão. É um time que pressiona muito bem, tem muita personalidade para pressionar e para buscar as bolas a partir de marcação alta e tal. Não é para menos que é um time que sabe também administrar os seus tempos, né? E que marca muito nos primeiros minutos. Então, como eu falei, é uma partida que vai exigir muito mentalmente, pela questão da arbitragem, mas também pela questão desse começo, né? A gente precisa ficar atento. No jogo do primeiro turno, a gente foi sim um dos times que sofreu com gol antes dos 15 minutos iniciais. Real Madrid também sofreu, entre outras equipes. Né? Porque, como eu já falei, o Rayo Vallecano é a equipe que mais marca gols nesse espaço de tempo. Né? Então a gente tem que ficar bem atento e começar ligado. Aqui, tá?
Aqui eu deixei alguns mapas, né? Os mapas, como vocês bem sabem, mostram as intensidades e as chances de, dos movimentos de gol e tal. Então a gente vai perceber, seja jogando em casa ou fora, o Raio Vallecano vai ter uma característica de muita pressão inicial, né? Um grande volume no começo, seja jogando dentro ou fora de casa. Isso é uma característica daqui. Realmente é um padrão que repete em vários jogos de temporada. Então, é um time que realmente começa forte. E é um time também que, verdade seja dita, muitas vezes pratica um estilo de jogo, tem práticas de jogo, que na verdade não é que não seja futebol, mas que até quando eu estava analisando, eu cheguei à conclusão de que parecia muito mais um futebol americano, porque é basicamente um estilo de jogo que se baseia em chegar à linha de fundo primeiro, depois buscar alguma coisa. Então, chegar à linha de fundo, seja com passe, seja com jogadas individuais, né? É algo que eles buscam muito. Então, atacar rápido e forte. Então, eles são um time que ataca muito a partir de status de força, né? Então, eles não são aquele time que vai pegar e vai ficar tocando na frente da área, tocando na frente da área. Eles vão basicamente buscar a finalização, buscar conseguir cada vez mais volume a partir daí, através da infiltração no corredor lateral e a partir daí gerar cruzamentos e tudo mais. Então, vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre como esse time, por que ou como eles fazem isso, né? É um time que baseia-se muito numa plataforma de 4-2-3-1, né? Então, tem variações, sim. Não é único exclusivamente isso, é claro. Mas eu me foquei bastante em analisar as questões das transições da equipe, né? Por saber que é uma equipe que joga muito mais correndo de lá para cá e de cá para lá do que necessariamente uma equipe que vai querer construir com muita paciência e fazer o adversário rodar. Então eu me foquei mais nesse momento. Então, basicamente, é uma equipe que quando vai transicionar acaba conseguindo manter uma estrutura interessante e permite eles manterem uma sequência de ataques, porque eles mesmo quando atacam não ficam desguarnecidos na defesa. Então, separei aí, a parte azul é a parte da defesa e a parte vermelha é a parte do ataque. Como eu falei, eles atacam a partir de um 4-2-3-1 e tendem a orientar muito o seu jogo pelo lateral. Jogar pelo lateral e com um detalhe bastante importante, que eu até vou comentar mais tarde. Deixa eu ver aqui se eu já comento agora. É isso. Então, como vocês bem sabem, o nosso último jogo foi contra o Sevilha, né? E se vocês verem a análise que eu fiz sobre o Sevilha, vocês vão perceber que eu falei uma coisa muito semelhante. Que os pontas tinham um papel muito importante, que era um time que rodava a bola de um lado para o outro, e que jogava num contra um e tal e tal. Mas tem uma diferença, que por mais que seja uma, faz toda a diferença, né? O Sevilha jogava com dois extremos, né? Então, no caso, jogou o Luque Bacchio e o Vargas. Só que o Luque Bacchio, canhoto, só que ele jogava pela direita. O Vargas é destro, jogava pela esquerda. No que isso impacta? Impacta que quando esses jogadores acabam um para um dele, né, quando eles vencem um para um, eles tendem muito mais a levar a bola para dentro, a buscar o um para um e ir para dentro. Coisa que aqui é diferente, né? Quando a gente fala sobre o Raio Vallecano é diferente. De Frutos e o Álvaro Garcia, que são os principais atacantes da equipe, ou os principais extremos, né, da equipe, são dois pontas que jogam com pé natural. O que significa? Significa que eles jogam com o pé direito no lado direito, com o pé esquerdo no lado esquerdo, né? No caso aí, o Álvaro Garcia ele ainda aparece como ambidestro, né?
Então, naturalmente, ele é ambidestro, ele vai ah, ter a capacidade de jogar com as duas pernas e sair para os dois lados e tal. Mas, por questão de característica, e pelo que eu entendi de ideia de jogo, eles vão muito mais buscar a profundidade, o um contra um, visando depois alcançar as costas do adversário. Para você que não sabe muitos desses termos que eu estou falando, sobre os espaços e tal, eu tenho um vídeo muito especial no meu canal aqui, eu estou deixando nos cards aí, onde eu comento muito sobre essa questão do drible, do um contra um, os espaços do jogo. Recomendo que vocês vão assistir. O vídeo não está tão bom, o importante é que tem qualidade no conteúdo. Então, é um jogo que a gente sabe muito bem que temos que ter cuidado, né? É um jogo em que o adversário vai chegar firme, né? Não só ter cuidado pela questão psicológica, mas pela questão física também. O time do Raio Vallecano é o terceiro time que mais faz falta no campeonato. Apesar da minha imagem aqui ter cobrido aqui, é o time que faz, o terceiro time que mais faz falta no campeonato. Isso se dá bastante por uma questão de um espaço que é vulnerável no time. E eu até vou mostrar isso um pouco mais pra frente. Mas só para comentar que realmente a gente tem que jogar de olho aberto, né? Principalmente aí jogadores que a gente sabe que tendem a prender um pouco mais a bola. Então, por exemplo, Pedri, próprio Yamal, alguns jogadores aí que talvez estejam já em algum limite físico, né? Algum desgaste físico, tem que se tomar cuidado para acabar não prejudicando e perdendo jogadores aí pro resto da temporada, né? Então aí agora vou comentar aqui um pouco sobre o modo como esse time ele se defende, né? E aí, por que que eu acho que existe uma vulnerabilidade, um espaço aí que o Barcelona tem que aproveitar, tem que atacar, tá bom? Então, o que está acontecendo? Jogo contra o Real Madrid, né? A gente já percebe aqui, ó, a bola circulando nos corredores, corredor central, corredor lateral, aqui, ó. Vou pausar aqui, porque como vocês estão vendo aí as marcações, né? Basicamente, qual que é a questão? O time do Raio Vallecano é um time que se defende com muita gente, né? Então, vamos fazer as contas aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? São 8 jogadores dentro da área, né? E percebam uma coisa, que se a gente comparar as zonas, digamos assim, a gente vai ter os jogadores do Real Madrid sempre em blocos de dois e, na maioria das vezes, os jogadores do Raio Vallecano em superioridade numérica dentro da área, né? Então, aqui, por exemplo, no canto superior, tem um 3 para 2. O portador da bola, 3 para 2, ali dentro da área. No meio também, mesma coisa, é um 4 para 2. Tem 4 jogadores na área, os 4 ali olhando dois, cuidando de dois. E lá no fundo, bem lá no fundo, onde provavelmente não está dando nem para ver direito, tem um jogador sobrando. Então, esse é, esse é um dos espaços que é vulnerável, né? Quando você se defende com muita gente na última linha, mas você acaba se focando muito em alguns portadores da bola, porque você acaba tendo que focar, né? E acaba deixando espaço aberto para uma situação, por exemplo, de um desmarque no lado oposto, né? Infiltração no lado oposto. Tanto isso em construção, né? Quanto em momentos de bola parada, que também é uma vulnerabilidade bastante marcante desse time do Raio. Eu assisti uns 3 ou 4 jogos, e em 2 ou 3 deles tomaram um gol de bola parada, porque muitas vezes as faltas que eles tomam acontecem nesse setor aqui. Fazendo com o mouse, né? Mas basicamente esse aqui é o setor que a gente conhece como funil, o nome técnico, né? É a entrada da grande área. Por que que esses gols acontecem com tanta frequência, né? Acaba que muitas vezes os jogadores acabam se focando muito em defender ou impedir o ataque do jogador. E aí eles acabam esquecendo do espaço, ou não fazendo uma boa gestão do espaço, né? Então, por exemplo,
No caso aqui está o Bellingham e o Brahim, né? Se o Brahim, por exemplo, fizesse um movimento simples de dar um passo para frente, né, para tentar entrar no campo de visão ou gerar atração para o jogador que está dentro da área ali, isso já libertaria ainda mais espaço para o Fran Garcia. Está ali no final, no fundo aqui, ó, da imagem, num contra um, e poderia, uma vez que essa bola pudesse retornar aqui, qualquer coisa assim, poderia entrar aqui e marcar um gol, né? Além disso, né, existe o espaço do funil, que é um espaço muito relevante nesse momento que você vai defender, né? Você tem que ter dinâmicas para proteger o seu funil. E a verdade é que foi assim que o nosso time mesmo conseguiu atacar e vencer o Raio naquele jogo difícil. Foi 2-1, foi na casa deles, mas foi um jogo bastante difícil. Então, ó, vamos deixar aqui rolar. Vou estar só comentando e tal, né? Então a bola ó, circula por fora, né? Basicamente a bola vai entrar em corredor lateral. Eles vão se focar muito em proteger a área, né? Então gerar a superioridade na área. E aí, apesar disso, né? A bola vai vir aqui, ó, e vai sobrar na entrada da área. Né? Mostra que existe uma vulnerabilidade tanto no espaço da entrada da área quanto nas costas do defensor ali da última linha. Né? Então agora vamos comentar um pouco sobre um fator que foi muito marcante no jogo, tem sido muito marcante. A verdade é. E é claro que quando você fala sobre esse cara, você não pode sufocar o artista. Não sufoca o artista. Por quê? Porque o Lamine é um artista, sim. É um cara que tem muita habilidade, tem muita qualidade, tem muita criatividade, tem muito recurso de o que fazer com a bola, né? Qual que é o passe que eu tenho que dar, em qual momento. Ele, sem dúvida, é um fenômeno nisso. É isso que, na verdade, torna ele um fenômeno. Estou até para fazer um vídeo desse, mas tem tempo que eu estou enrolando. Enrolando não, mas que eu não estou conseguindo encontrar um jeito de fazer isso de um altura, né? O que torna o Lamine Yamal um fenômeno, um dos fatores é isso, é a sua criatividade, os seus repertórios de dribles que é muito vasto, né? Então, mas isso tem gerado algumas questões para o time do Barcelona, é verdade, a tal da Lamine dependência, né? E é claro, o Yamal é craque, né? Não existe um time que não dependa dos seus craques. A Madrid é assim, Liverpool é assim, Barcelona é assim, Flamengo é assim, Botafogo é assim, Palmeiras é assim. Todos os times que se consideram bons de verdade têm jogadores de alto nível e jogadores que podem resolver a qualquer momento. Essa é a verdade. Mas a gente tem que saber usar com moderação. Isso também é um fato, né? Porque a partir do momento que você deixa claro e óbvio que é aquilo que você vai fazer no jogo de futebol, você se torna mais previsível e mais fácil de ler, né? E mais fácil de se defender com. O fator surpresa é um fator que altera grandemente. Isso aconteceu no jogo contra o Sevilha, no primeiro tempo, aconteceu no próprio jogo contra o Raio também. Foi um jogo onde eles sabiam o que a gente ia fazer. E por saber, eles acabaram tendo facilitado a difícil tarefa que mesmo você sabendo, ainda é difícil de proteger e de marcar o Yamal. Vamos lá. E agora a gente vai chegando, vai se encaminhando aí para o final da análise já. 20 minutos, já está bem grande o vídeo. Mas o jogador-chave, o jogador que pode mudar tudo no jogo é o Dani Olmo. Eu falo que ele é o jogador que pode mudar tudo, porque na verdade ele já foi o jogador que mudou tudo. No jogo contra o Raio Vallecano, pelo primeiro turno do campeonato, foi a partida de estreia do Dani Olmo. Ele não jogou os 90 minutos, como muito provavelmente não vai jogar hoje. Não vai jogar por conta de questões físicas. Tenho minhas dúvidas se vai jogar. Se jogar, ótimo. Mas tenho bastante dúvidas se vai jogar os 90 minutos, por estar voltando de lesão e tal. Mas que é um jogador que tem muito essa capacidade. Como eu falei, o funil
né? O modo como eles defendem, ou no caso deles não defendem o funil, sem dúvida é uma coisa muito marcante. E ter um jogador que tem essa capacidade de finalizar, de ser perigoso naquele espaço, como o Daniel Olmo é, como a gente sabe que ele é, a finalização colocada, com finalização que você tira do goleiro, que você consegue tirar dos zagueiros, apesar do alto número de bloqueios que ali estão, né? O Daniel Olmo é um cara muito capaz de fazer isso, e se ele conseguir entregar isso pro time, sem dúvidas, a gente tem tudo para também saber conseguir usar isso no nosso favor, né? Bom, eu acho que com isso já encerro a análise, né? Então, basicamente, é um jogo que, na minha opinião, é crucial sim. É um jogo muito tenso, muito difícil, principalmente no aspecto mental, né? A gente fala muito sobre futebol no aspecto físico, futebol no aspecto técnico, futebol no aspecto tático. Futebol também é mental, futebol também é cabeça. Você tem que ter cabeça para jogar esses jogos, né? Sabe do momento que vive, de novo, vou comentar aqui de novo, a arbitragem espanhola não vive um bom momento. Qualquer coisa que faz ou não faz é questionado, né? Então o Barcelona tem que entrar com a resiliência e o foco necessários para poder tentar driblar isso, se blindar disso, né? E continuar aí a perseguição, a caça a dois adversários que o Real Madrid nem tanto, mas o Atlético sim me surpreendeu por não conseguir ter ali os resultados esperados, né? Mas são dois adversários muito duros, né? E que o Barcelona também tem que ser um time duro, né? Então, você jogar esse tipo de campeonato com dois times muito fortes, você tem que ser forte também. O Barcelona é muito forte. Então, tem que saber usar suas armas e aproveitar aí o vacilo dos seus adversários, né? Bom, muito obrigado por assistir mais essa análise. Obrigado pela atenção. Deixe seu like, o seu dislike, seu comentário. Opina aí. Você acha que vai ser um jogo difícil? Será que vai ser um jogo mais tranquilo? Um jogo que o fator mental vai atuar muito? Será que a arbitragem vai gerar polêmica? Deixa aí. Aí a gente volta e confere depois. Pode ser? Então vamos fazer esse compromisso. Eu e você. A gente faz esse compromisso de voltar aqui e conferir tudo que eu falo. Beleza? Muito obrigado. Falou.